Olá, alunos do Colégio Militar. Sou o professor Maicon Diniz, professor de língua portuguesa. E nós vamos nos encontrar essa semana para tratar de alguns assuntos que são muito importantes para a nossa aprendizagem, tá? E vamos começar aí pelo período composto de coordenação. Você pode também estar acompanhando pelo seu livro didático na página 18, tá bom? Pessoal, é muito importante que vocês façam anotações no caderno de vocês, né? Tomem notas das observações que vão ser colocadas aqui durante esse vídeo. Vai ser muito importante para vocês, tá bom? Se restar alguma dúvida, no final do vídeo, assista novamente quantas vezes forem necessário e quando concluir, vocês vão fazer lá uma atividade que eu coloquei na plataforma Wake, tá bom? Então acompanha comigo, faz a anotação aí no teu caderno, acompanha também pelo livro, faz a leitura que tem lá, e aí eu creio que não vai restar nenhuma dúvida sobre o período composto por coordenação. Então vamos comigo aqui. O que são orações coordenadas, né? Orações coordenadas são aquelas orações independentes, ou seja, não há relação sintática entre elas. Então você vai lembrar lá do período composto, que eu vou ter mais de uma oração formando esse período, e eu posso separar estas orações, que mesmo ela de forma separada, ela vai ter sentido completo. Por quê? Porque ela não vai depender de uma outra oração. E aí eu tenho um exemplo. Estudo e aprendo todos os dias. Como é que eu faço para dividir as orações, professor, do período? Ora, só lembrar que oração é a mesma coisa de verbo. Isso mesmo você aí que respondeu que é o verbo. Então você identifica quem são os verbos do período e a quantidade de verbos vai ser exatamente a mesma quantidade de orações. Então no período eu tenho estudo e aprendo todos os dias. Eu tenho o verbo estudar e eu tenho o verbo aprender. Se eu tenho dois verbos formando o período, consequentemente eu vou ter duas orações. Quem é a primeira oração? Estudo. Quem é a segunda oração? Aprendo todos os dias. Por que elas são coordenadas, professor? Porque você separou as orações aí, eu digo assim, estudo, você consegue compreender a mensagem. Aí eu chego para o outro aluno e digo, aprendo todos os dias. Você também consegue compreender essas mensagens, tá? Então, oração coordenadas são essas, são as orações que não vai depender de uma outra oração para fazer sentido. Quem faz essa dependência com uma outra oração são as orações subordinadas, que aí vai ser conteúdo de um próximo vídeo, de uma próxima aula, tá bom? Então, as orações coordenadas, elas são classificadas em dois tipos. Coordenadas sindéticas e orações coordenadas assindéticas. E a gente vai ver aqui detalhadamente qual é a característica de cada uma delas, tá? Anota aí no teu caderno também, síndeto, quer dizer conjunção. Então, a oração coordenada assindética vai ser aquela que vai vir introduzida por uma conjunção. E a assindética será a oração que não apresenta conjunção. Retomando aí o mesmo exemplo, estudo e aprendo todos os dias. Estudo, ela foi introduzida por conectivo, por conjunção? Não foi, então aí é a oração coordenada assindética. E notem que a segunda oração, aprendo todos os dias, eu tenho o E bem no início da oração, né? Estudo e aprendo todos os dias. Então, observe que esta segunda oração ela foi introduzida pelo conectivo E, pela conjunção E. Então, nesse caso, essa oração que é introduzida por conectivo, eu considero ela uma oração coordenada sindética, beleza? Então, vamos ver aqui orações assindéticas. As coordenadas assindéticas são caracterizadas pelo período composto justaposto, ou seja, não são ligadas através de nenhum conectivo. Aí você vai lembrar que o conectivo é a conjunção, tá bom? Então, aí eu tenho os exemplos. Ó. Chegamos na praia, nadamos, jogamos e comemos. Aí eu vou te perguntar, quantas orações formam esse período? Eita, professor, o senhor me pegou agora porque eu não sei fazer isso, não sei dividir o período em orações, mas é muito simples. Observem aí os verbos destacados, ó, chegar, nadar, jogar, comer. 4 verbos destacados, então esse período composto é composto por 4 orações. E aí cada verbo tem que ficar dentro da sua oração. A primeira oração, chegamos na praia. Segunda oração, nadamos. Terceira, jogamos. Quarta, comemos. E observe que nenhuma delas está sendo introduzida por nenhum conectivo. Então, todas elas são coordenadas assindéticas. Coordenadas porque elas podem ser separadas e ela vai continuar fazendo sentido, porque ela não precisa de uma oração para fazer sentido. Eu posso dizer chegamos na praia, eu posso dizer nadamos, eu posso dizer jogamos, posso dizer comemos, e você vai compreender a mensagem que eu estou transmitindo para você, não é verdade?
O segundo exemplo, pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Vamos dividir aí o período, né? Primeiro período, primeira oração do período, pegou a chave. Segunda oração, abriu a porta. Terceira oração, suspirou fundo, tá? Então, aí eu tenho um período composto por 3 orações e todas elas são assindéticas, porque elas não estão sendo ligadas uma à outra por conjunções. E o terceiro exemplo, não tem vontade de comer, de estudar, de sair. Então, eu tenho 3 orações formando esse período. E também nenhuma dessas orações estão sendo ligadas através de conectivo. Então, relembrando, orações assindéticas são aquelas que não são ligadas, não são introduzidas por nenhum tipo de conectivo. E aí você vai lembrar que o conectivo que eu estou falando são as conjunções. Ao contrário das assindéticas, eu vou ter as sindéticas, que vai ser o contrário. Vai ser a oração que vai ser introduzida por um conectivo. E esse conectivo ele pode exercer 5 valores, que a gente vai ver aqui. Então, as orações coordenadas sindéticas são caracterizadas pelo período composto, ligado através de uma conjunção ou uma locução coordenativa. Assim, dependendo dos conectivos presentes nas orações, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. 5 tipos. A aditiva vai trazer uma ideia de adição, a adversativa vai te trazer uma ideia de oposição, a alternativa vai te trazer uma ideia de escolha, conclusiva vai concluir e a explicativa, explicar. Primeira delas, oração coordenada sindética aditiva. As sindéticas aditivas são aquelas que transmitem uma ideia de adição, de soma. Os conectivos que coordenam as orações aditivas são o e, o nem, o não só, mas também, o mas ainda, o como, o assim e etc. São vários conectivos, pessoal, mas esses aqui são aqueles que mais vão cair, são aqueles que mais vão ser cobrados. Chegamos à praia e nadamos. Então, aí eu tenho um conectivo e fazendo essa ligação entre as duas orações, trazendo uma ideia de adição. Né? Eu cheguei à praia e nadei. Eu fiz, então, 2 ações. Então, aí eu tenho uma... Chegamos à praia. Não tem a conjunção introduzindo, então eu tenho uma oração coordenada sindética. E nadamos, eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva. Não faz, nem deixa ninguém fazer. Esse nem é a mesma coisa de eu ter e não faz e não deixa ninguém fazer. Então é como se eu tivesse o e também aí na frente desse não, tá? Gosta de ficar em casa, como também gosta de sair. Então ele gosta de fazer 2 ações. Então eu estou trazendo essa ideia de adição. Vocês conseguem perceber isso, né? Essa soma de ações. Então são essas as coordenadas sindética aditiva. O e, o nem, não só, mas também, o mas ainda, como, o assim e etc. A oração coordenada sindética adversativa são aquelas que transmitem uma ideia de oposição ou de contraste. São aquelas que vai quebrar a expectativa. Você vai esperar uma coisa, mas vai acontecer exatamente o contrário. Tá? Então, é só oposição. Os conectivos que coordenam as orações adversativas são o e, o mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, ainda, assim, o senão e o etc. Vai ter muitos outros. Também essas são as mais comuns de aparecer. Então, eles queriam sair, porém, estava chovendo. Se eles queriam sair, observe que eu tenho o pensamento, se eles queriam sair, eles vão sair. Mas como estava chovendo, não saíram. Então, quebrou a expectativa. Seu malfeitio, no entanto, deixou todos desanimados. Né? Então, eu tenho uma oposição. Trabalha, mas nunca guarda dinheiro. Qual é a expectativa de uma pessoa que trabalha? Guardar dinheiro, mas ela não guarda. Então, quebrou essa ideia, né? O que eu estava esperando. Então, é um contraste, é uma oposição. Tá bom? Então, aqui a oração que está sendo introduzida com a conjunção, eu vou chamar ela de coordenada sindética, adversativa, e a que não tem é a sindética. Então, eles queriam sair, é a oração coordenada sindética, porém estava chovendo, é a oração coordenada sindética adversativa. Beleza, pessoal? Vão fazendo as anotações. É muito importante vocês terem essas anotações no caderno de vocês. A sindética alternativa, como eu falei, vão dar uma escolha. Então, são coordenadas sindéticas alternativas aquelas que enfatizam uma escolha dentre a opção existente. Então, vão dar opções, você vai ter que fazer a escolha.
Os conectivos que coordenam as orações alternativas são ou, ora, quer, seja. E observe que sempre elas vão aparecer em pares, né? As orações coordenadas alternativas, as conjunções sempre vão vir em pares. Por exemplo, ora gosta de vestido, ora gosta de sapatos. Então, aí eu tenho uma opção, ou vestido ou sapato. Aí observe que vem o ora numa oração e o ora na segunda oração. Então, quer dizer que todas as duas orações são coordenadas sindéticas alternativas. Fale agora ou cale-se para sempre. Então, está te dando uma opção. Falar ou se calar. Fale agora, coordenada assindética. Cale-se para sempre, coordenada sindética alternativa. Vou falar com ele, quer você queira, quer não. Então, quer você queira, quer não, é a oração coordenada sindética alternativa. Vou falar com ele, é a coordenada assindética. Lembrando, a sindética não traz a conjunção e a sindética vai trazer. A quarta é a oração coordenada sindética conclusiva. O nome está dizendo, ela vai fazer uma conclusão. Então, são aquelas que expressam conclusões. Os conectivos que coordenam as orações conclusivas são logo, portanto, por fim, por conseguinte, pois, então, consequentemente, e etc. Aí o exemplo, são adolescentes, logo irão namorar. Então, aqui ele está dizendo que são adolescentes e vão namorar. É a conclusão isso, né? Fato. Cheguei atrasada, portanto, terei que aguardar que me chamem novamente. Tirou o bolo do forno agora mesmo, então não pode comer já. Então, são conclusões. Eu quero que você preste atenção na conjunção pois, porque ela pode ser conclusiva, mas a gente vai ver já adiante que ela também pode ser explicativa. E aí, o que eu vou ter que saber, professor, para classificá-la como conclusiva ou explicativa? Anotem aí também essa dica. O pois antes do verbo é explicativo e o pois, quando ele aparecer logo após o verbo, ele vai ser conclusivo, tá? Então, pois antes de verbo explicativo, pois depois do verbo é conclusivo. E aí vamos para as coordenadas sindética explicativa, que elas vão expressar uma explicação sobre algo que foi referido anteriormente. Então, os conectivos que coordenam as orações explicativas são isto é, ou seja, a saber, na verdade, porque, o que, e aí o pois, que eu pedi para você tomar nota e prestar bastante atenção nele. Descemos do carro porque o trânsito estava parado. Então, aqui ó, a explicativa vai ter uma causa e uma consequência, tá bom? Então, a consequência ela vai aparecer depois e a causa vai aparecer antes. Descemos do carro porque o trânsito estava parado. Qual foi o motivo de você ter descido do carro? O trânsito parado, tá vendo? Ela não atende o telefone, ou seja, ela não quer saber de nós. Então, está explicando o motivo dela não atender o telefone. Ela não sabe da novidade, pois não disse nada. Observe aí o pois na segunda oração. Pois não disse nada. O pois não está aparecendo antes do verbo dizer? Então, pois antes do verbo explicativo. Se eu colocasse esse pois depois do disse, aí seria uma coordenada conclusiva. Aí ficaria assim o período. Ó. Ela não sabe da novidade. Não disse, pois, nada. Tá bom? Pois antes do verbo explicativo, pois depois do verbo será conclusivo. E aí a gente encerra a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, tenham tirado dúvidas. Se restar alguma dúvida, assista novamente o vídeo quantas vezes forem necessário. E após aqui a visualização da aula, você vai lá na plataforma responder a atividade, tá bom? Pessoal, forte abraço para todos vocês e até a nossa próxima aula.